Olá, querida turminha do 6º ano do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui, professor Rosângelo Assis, de História. Vamos contar um pouco de história aqui para vocês. Vamos ver qual é o nosso assunto de hoje? O nosso objeto de conhecimento é o Mediterrâneo como espaço de interação entre as sociedades da Europa, da África e do Oriente Médio. No detalhamento, nós vamos estudar essa civilização muito interessante, a civilização bizantina. Nós vamos estudar, então, a expansão e a conquista bizantina. Perfeito, então, vamos à nossa aula? Muito bem, então. Vamos conversar um pouco, né, sobre esse Império Bizantino, como surgiu, né, quais as curiosidades que cercam esse império, um império muito interessante e que tem uma história que vai influenciar não só a Europa como um todo, mas o mundo então conhecido na época. Perfeito? Então, vamos lá então. Olha só, no século IV acontece uma coisa interessante. O Império Romano vai ser dividido ali, né? Dava uma crise nesse império, e então o Império Romano do Ocidente, lá diante dessa crise, ele vai ser deslocado, tá, para outro local. Quem vai fazer isso é o imperador Constantino. Ele decidiu criar uma capital no Oriente. Por quê? Para afastar um pouco dos problemas que estavam acontecendo ali na Itália, principalmente onde ficava a base desse império, que era Roma. Perfeito? Então, o local escolhido foi Bizâncio. Bizâncio era uma cidade no Oriente fundada pelos gregos. E esse nome, Constantino vai aproveitar e vai homenageá-lo. Ele vai receber o nome de Constantinopla e vai se tornar, então, a capital do Império Romano do Oriente. Então, ali no século IV nós estamos falando. Olha só, eu estou em Constantinopla agora. Olha, quem quer ir para Constantinopla comigo? Venham comigo para Constantinopla, então. Vamos lá. Olha só, a curiosidade ela é interessante nesse sentido, tá? Nós estamos falando de um processo histórico na Europa muito importante, tá? Vocês lembram, né, que quando nós estudamos história e nós dividimos cronologicamente a história, o que que a gente faz? A gente divide ela em antiga, média, moderna e contemporânea. Eu não estou falando de pré-história aqui não, tá? Esqueçam pré-história. Eu estou falando de história, do período da história. Antiga, média, moderna e contemporânea. A Idade Média, né, ela vai começar justamente com o fim do Império Romano. De qual? Do Ocidente. Eu estou aqui em Constantinopla, aonde vai ficar um pouco mais de tempo nesse Império Romano, até 1453, que é aí o período que começa a Idade Moderna. Professor, o senhor está confundindo a gente aqui. Então, deixa eu organizar a ideia. Olha só, Constantinopla. O que acontece aqui? Em 395, gravem bem essa data, um imperador chamado Teodósio divide o Império Romano. Por quê? Porque os bárbaros estavam chegando nas fronteiras de Roma, estavam começando a invadir Roma, né? Eles estavam cada vez mais entrando nesse Império Romano, perfeito? Do Ocidente, e aí o imperador resolveu trazer para fora do Ocidente para dar continuidade a esse império. Então, ele divide em dois e entrega aos seus filhos aí. O Império Romano do Ocidente, que estava ali, né, na Europa Ocidental, o que vai acontecer? Vai sobreviver até o ano 476, tá bom? 476, ok? Depois de Cristo, tá? É bom lembrar esse detalhezinho aí. O Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla,
tá bom? Vai sobreviver até o ano 1453, quando também vai ser invadido e quando também vai ser derrubado finalmente esse Império Romano. Tá bom? É bom entender isso daí, né? E Constantinopla, essa cidade linda que vocês estão vendo aqui, ela vai se tornar a capital desse Império Romano do Oriente. É justamente um local onde os europeus sempre buscavam, por quê? Porque tinha muitas riquezas nessas cidades do Oriente. Então, para a Europa Ocidental, era muito importante conquistar esse espaço. Então, o que foi que eles fizeram? Já tinham esse espaço conquistado, mas para permanecer com esse espaço, eles trazem a capital para cá, tá bom? Tem muitas curiosidades que ao longo da aula a gente vai conversando aí, perfeito? Vamos lá então, olha só, esse novo império que foi construído aqui nessa cidade, esse novo império oriental, ele tornou-se uma das culturas mais brilhantes da Idade Média. É interessante ver, gente, olha só, que até hoje, se vocês encontram, vocês vão achar medalhões, vão achar pinturas, né? Vão achar arquitetura muito baseada nesse império aí, tá? Até hoje chama muita atenção tudo isso daí. É interessante isso, tá? É um império que traz uma cultura muito brilhante. Eu estou falando de pintura, arquitetura, escultura, né? Mas também eu estou falando de outro ponto da cultura, como a música, como a poesia, como o teatro, como os livros, né? Os grandes filósofos, historiadores desse período, a medicina também. Então, olha só quanta coisa esse império trouxe para nós. Muito bem, vamos lá. Enquanto que na Europa Ocidental as cidades elas desapareciam e a população migrava para o campo, o Império Bizantino mantinha o seu caráter urbano. Sua população chegou a aproximadamente 1 milhão de pessoas. É uma curiosidade interessante aqui também, tá? É válido lembrar, não sei se vocês estão lembrando aí desse processo da história, mas à medida que os povos que eram considerados bárbaros, quem eram os povos bárbaros? Eram aqueles povos que não falavam latim, né? Para o romano, quem não falasse a língua oficial de Roma, que era o latim, era considerado povo bárbaro, tá bom? E aí esses povos começaram a chegar, começaram a se aproximar, e para fugir dessas invasões, o pessoal que morava na cidade começou a ir para onde? Para o campo. Começaram a fugir da cidade. Mais uma curiosidade aí. Eu saio da cidade, do centro urbano, e vou para o campo. Por quê? Porque lá nesse campo eu vou escapar dessas invasões bárbaras aí. Perfeito? Muito bem. Mas no Império Bizantino não. O Império Bizantino, enquanto o Império do Ocidente ia para o campo, o Império Bizantino, né, lá em Constantinopla, começou um florescimento urbano muito grande. Mais de 1 milhão de pessoas chegaram a morar na cidade, então. Perfeito, então? Muito bom. Um dos grandes imperadores desse império aí foi o Justiniano, tá? O Justiniano, ele foi imperador, olha, uma curiosidade rapidinho aí, vocês estão vendo aí a gravura, né? É esse tipo de gravura que eu falo para vocês, chama a atenção até hoje. O pessoal gosta muito, né? Olha, vocês estão vendo aí a de Justiniano e estão vendo a de Teodora. Tem outra curiosidade aí, olha só. Justiniano foi imperador desse Império Bizantino de 527 a 565. E a sua esposa, a Teodora, teve um importante papel nas decisões políticas e militares. Professor, por que isso é uma curiosidade interessante? Porque normalmente, na história, a gente vai ver isso daí, até hoje, se a gente for analisar, ainda tem resquícios disso daí, parece que a mulher não teve papel importante nenhum na história da humanidade. Só que se a gente aprofunda e começa a ler os textos com mais cuidado, a gente vai ver o quão importante elas foram nesse processo histórico aí. E algumas muito importantes, como por exemplo, Teodora, né? Esposa de Justiniano aí, tá bom? É outra curiosidade bem legal aí desse nosso Império Bizantino. Muito bem, venham comigo, vamos lá, olha só.
Justiniano, entre outros feitos, enfrentou os persas. Olha só, lembra que os persas eram um povo que quando eles avançavam e atacavam, eles destruíam tudo. E Justiniano enfrentou os persas. Construiu um templo famosíssimo que ainda hoje é um local de muita visitação, o Templo de Santa Sofia. E ele expulsou os bárbaros do seu território e conseguiu anexar outros territórios aí. Olha quanta coisa o imperador foi fazendo aí, né, Justiniano? Ele organizou. Por isso que esse império acabou demorando um pouco mais do que o outro império, né? Do que a outra parte do Império Romano, que é o Império Romano do Ocidente. Perfeito? Então, ele vai expulsando os bárbaros, reunificando, né, os territórios, trazendo de volta para cá, e esse templo maravilhoso que foi construído aí, chamado Santa Sofia. Sofia, vocês sabem, né? Sofia significa o quê? Sabedoria, né? Então, Santa Sofia, santa sabedoria. Por quê? Porque era um império que eles preservavam muito essa identidade cultural, né? A ideia do saber era muito importante para esse império. A ideia do conhecimento era muito importante para esse império. Perfeito? Então, fica a dica aí. Quanto mais saber, mais conhecimento, mais importante, né, para o desenvolvimento de uma cultura. Ok, muito bem. Justiniano, ele criou alguns códigos para ajudar na administração desse império aí. Vamos ver como foi que Justiniano fez? Olha só, ele organizou as antigas leis romanas e as reuniu naquilo que ele vai chamar de Código de Justiniano. E ele organiza tudo isso em 4 livros, tá bom? É interessante então, olha, tinha todas as leis romanas que estavam lá, tá? Que precisavam ser obedecidas. E o que ele faz então? Ele organiza. Ele pega essas leis, ele vai adaptar a nova realidade, é interessante isso, né? E ele vai reunir em 4 livros que vão ser estudados e vão ser o quê? Obedecidos por toda a sua população. Quais são os livros? Vamos lá. O primeiro livro é o Código. O que ele tem nesse código aqui? Todas as leis, tá? Tudo aquilo que deveria ser obedecido no império. Então era a reunião dessas leis aí. Tá bom? Um segundo livro que Justiniano colocou essa organização nesse código dele é chamado de Digesto. O que é esse livro aí? A Constituição, as Constituições romanas. Então, tudo aquilo que deveria... lembra que o que é a Constituição? A Constituição é a carta magna de um país, né? É aquilo que todo cidadão que vai ter direitos e deveres estão ali, naquela Constituição. É aquilo que nos representa e é aquilo que vai nos ajudar a uma vida social mais justa, né? Mais igualitária. Perfeito? Tá onde? Tá tudo ali naquela Constituição. Então, o Digesto era isso daí. Ele reúne e diz assim, olha, a nossa Constituição é essa aqui. Nós temos que seguir essa Constituição. Perfeito, então nós temos outras leis, estavam ali no código, mas essa aqui é a Carta Magna e não pode ser superada nem suplantada por nenhuma outra. Perfeito, então, muito bom. Vamos lá. Mas nós temos também mais 2 livros. Quais são? Os Institutas, tá? E as novelas. Não é essas novelas que a gente assiste hoje não aí, tá? Pelas nossas televisões. É diferente, vamos já entender isso daí. As Institutas, o que seriam? Princípios fundamentais do direito romano e manual para os estudantes. Olhem para mim aqui. Princípios fundamentais, tá? Nós estamos falando de ética aqui. Isso é muito importante. Existem leis universais que precisam ser obedecidas, que precisam ser respeitadas. Embora a gente saiba que no dia a dia a história nunca, em alguns momentos, tiveram grandes ditadores, por exemplo, que nunca respeitaram isso daí. Usaram de acordo com a sua boa vontade, né? Eu quero que seja assim e pronto, tá? Mas as institutas eram princípios fundamentais que iam fazer o quê? Reger, tá? Toda a nossa vida. Reger toda a nossa ação. Isso é muito importante. Nós temos essas leis, professor? Nós temos. Nós temos esses princípios, professores? Nós temos sim.
nós chamamos de ética isso daí, tá? São valores universais que precisam ser obedecidos, tá certo? Que precisam ser respeitados para que nós possamos ter uma boa convivência dentro da sociedade. Toda vez que um desses princípios são desrespeitados, vocês podem perceber que a coisa desanda um pouco, né? Que a sociedade, ela fica um pouco doente, né? Ela acaba ficando um pouco doente aí e cria uma série de problemas. E entre os principais problemas que acabam acontecendo são quais? As guerras. Olha só, quando eu desrespeito um princípio A ou princípio B, as guerras acontecem aí. Perfeito? Vamos lá. Então nós temos o quê? As institutas, princípios fundamentais do direito romano e manual para os estudantes. Eles liam isso, eles estudavam isso. Olha só que interessante, né? Hoje, muitas vezes, a gente não quer ler, não quer estudar, não quer entender, não quer acompanhar. Eles liam isso era importante para eles. Entender, né, o que seria esses princípios. Para quê? Para que a convivência fosse um pouco mais justa, para que a convivência dentro da sua sociedade fosse melhor. Por isso que durou tanto, né? Por isso que vai durar tanto. O Império Romano do Oriente, ele vai terminar quando começa a ser desrespeitados isso daí, né? Já por causa das invasões bárbaras que começam de novo a aparecer ali, né? E aí o que acontece? As questões econômicas também foram desandando e começaram a desobedecer um pouco isso daí. E aí guerras foram surgindo, foram aparecendo, que levou ao fim desse império aí também. Tinha mais um livro que Justiniano colocou lá. Qual foi o livro? As novelas, perfeito? As novelas, elas eram leis publicadas no governo de Justiniano. Então, tinham as... Olha só que interessante, né? Vocês prestaram atenção aqui no processo? Tinham as leis gerais para toda a sociedade, né? Que tinham que obedecer. Podemos colocar assim, as leis civis e penais, né? Tinha a Constituição, que era a Carta Magna, né? Tinha um código de ética, perfeito? E tinham as leis que Justiniano disse, olha, eu vou criar algumas leis para o meu governo. Então, vou fazer isso daí, vai estar tudo nesse livrinho aqui chamado Novelas, né? São as leis do meu governo que também precisam ser obedecidas. Então, era tudo muito amarrado ali. Perfeito, então, era assim que funcionava. Por isso que foi um dos grandes imperadores desse período aí da nossa história, e a gente ouve muito falar dele. E é interessante, outra curiosidade, muitas dessas leis do Código de Justiniano vigoram até hoje, tá bom? Vigoram, adaptadas à nossa realidade, mas vigoram até hoje, para vocês perceberem o quanto eram leis, assim, bem escritas, bem embasadas, né? Filosoficamente, né? E estavam ali bem amarradas mesmo, para que pudessem funcionar e fazer a sociedade funcionar. Tanto é que ainda hoje nós temos algumas dessas leis em vigor, lógico, adaptadas ao tempo, adaptadas ao lugar, adaptadas às novas realidades. Perfeito, então? Muito bom. Vamos falar um pouco sobre a sociedade bizantina? Vamos lá. A sociedade bizantina era assim, eles eram divididos socialmente era o normal das sociedades naquele tempo, tá? Se vocês têm estudado todas essas sociedades, vocês têm percebido isso daí. Eram divididos socialmente em nobreza, alto clero, proprietários de terras, comerciantes, artesãos, a maior parte da população que era pobre, os camponeses, e lá embaixo, antes de ler essa outra parte aí, eu coloco lá embaixo assim, tinham os trabalhadores das oficinas e o baixo clero. Olha só essa divisão aí. Então, lá em cima estava a nobreza, perfeito? Que comandava tudo. Tinha o alto clero. Quem era o alto clero? Era dentro da Igreja Católica, tá? É importante frisar isso daí. Mas dentro da Igreja Católica tinha o alto clero e o baixo clero. Vocês estão vendo que o baixo clero estava lá embaixo, lá no final. Tinha o alto clero e tinha o baixo clero. O alto clero era aquele que estava ali alinhado à nobreza. Estava ali do lado da nobreza. Normalmente eles faziam parte da nobreza que se tornavam padres sacerdotes da Igreja Católica.
tá? E por isso que traziam junto, por exemplo, uma parte da riqueza da família para dentro da igreja. Por isso que a igreja foi se tornando, comenta-se, né, na história, que a igreja foi se tornando extremamente rica nesse período. Por quê? Porque ela trazia a riqueza que já era da família. Eu me tornava padre, minha família era da nobreza e trazia junto. Esse era o alto clero. Era aqueles que iam ser o papa, que iam ser os bispos, que iam ser os cardeais da época, né? Era essa turminha aí. Mas tinham outros padres também? Tinham outros padres que vinham de famílias mais humildes. Esses padres, eles também, dentro da igreja, eram padres, mas estavam num patamar mais abaixo. Por isso que era chamado de baixo clero. Perfeito? Tá entendido isso daí? Vamos ver de novo essa sociedade, então? A organização dela? Olha só. Era dividida em nobreza, alto clero, proprietários de terra, comerciantes, artesãos e a maior parte da população que era pobre, que eram os camponeses, que cultivavam plantações no interior e pagavam tributos ao Estado, trabalhadores da oficina e o baixo clero. Perfeito? Então era assim que estava organizada essa sociedade bizantina. Não esqueçam disso daí. Risquem isso daí depois, gravem isso daí, coloquem no caderno de vocês, porque é muito importante depois para as avaliações futuras que vocês vão fazer. Perfeito? Muito bem, venham comigo. Era comum a população se entreter nos teatros e hipódromos, onde tinham espetáculos populares e corridas de cavalos. Vocês sabem que o romano, ele gostava muito disso, né? O Império Romano era muito característico isso daí. Em um desses espetáculos, ocorridos durante o governo de Justiniano, as insatisfações sociais das camadas populares do Império, eles vieram à tona. Então, o que acontece? Ainda hoje é muito comum isso daí. Quando eu trabalho esse assunto aqui com vocês, com as turmas na sala de aula, eu comento muito isso daí. O que eu faço para tentar alienar a população? Espetáculos. Espetáculos de teatro, espetáculos de música, espetáculos de dança, festivais, né? E o Império Romano era craque nisso. Era a ideia do pão e circo. Estão lembrados disso daí? Eu dou pão para a população. A maioria da população era pobre, estão lembrados disso? Eu dou pão para a população e dou espetáculo, eu dou circo para a população, festa para a população. E isso vai deixar a população imberbe, alienada ali. E aí não vai me atrapalhar no meu governo. Estão entendendo? Estão entendendo a analogia que eu estou fazendo aqui? Prestem atenção nisso daí. Então era muito comum essas coisas acontecerem aí. Só que, mesmo assim, chega um momento que a população cansa, e foi o que aconteceu no Império Romano de Bizâncio. Vamos ver então, olha só, um desses espetáculos, ocorridos durante o governo de Justiniano, as insatisfações sociais das camadas populares do Império vieram à tona. Em certa ocasião, por exemplo, o imperador estava no hipódromo, olha só. Ele estava no hipódromo e ele se preparava para assistir mais uma disputa, né, de corridas de cavalo, que eram muito comuns, né, naquela época. Estava pronto para assistir essa disputa e os membros das duas facções uniram-se e realizaram um motim que se transformou em um levante social e político. Olha só que interessante, né? O pessoal estava lá para fazer uma disputa, tá? A contra B. O que aconteceu? No momento da disputa, os dois se juntaram e enfrentaram o imperador, né? Por quê? Porque estavam descontentes com tudo que estava acontecendo dentro da sociedade bizantina, né? Então, os dois grupos que estavam ali para dar o espetáculo e se enfrentarem, eles se uniram para enfrentar o imperador. Muito bem. Aí o que aconteceu, gente? Olha só. Diz que enquanto conseguiram bloquear as atividades do imperador, a massa gritava, Nika, Nika, que significa o quê? Em grego, vitória. Olha só essa ideia, né? Então eles conseguiram bloquear ali e durante 3 dias, essa revolta, gente, ela acabou durando 3 dias, tá? Só que o império era muito forte e ele reprimiu essa revolta aí. E dizem que por volta de 30.000 pessoas foram mortas pela tropa do imperador.
Estão percebendo aqui a coisa interessante, né? Era uma sociedade muito bem organizada, que trouxe uma cultura, uma vasta cultura muito grande para todos nós, que ainda hoje não só estudamos, como vivenciamos coisas disso daí, tá certo? Mas ao mesmo tempo tinham as suas insatisfações, não é verdade? Por quê? Porque existiam as suas injustiças. Uma população, uma nobreza extremamente rica, né? E a maior parte da população extremamente pobre aqui. E isso foi gerando a revolta, Conseguiram enfrentar o imperador, mas o poder do império era muito maior, né? E aí contam-se os livros que por volta de 30 mil pessoas foram mortas durante essa revolta, que durou 3 dias, mas durante 3 dias eles incomodaram esse império aí. Perfeito, então? Muito bom. O que mais que nós temos que aprender um pouquinho sobre esse império aí? Nós vamos falar um pouco agora da religião, tá certo? A religião. A religião cristã, herdada de Roma, possuía um papel central na vida dos bizantinos. É muito interessante isso daí. A sua influência, ela estava presente na arquitetura, nos jogos e nos espetáculos teatrais. Perfeito? O que que os bizantinos veneravam? Eles veneravam ícones, imagens de Cristo, da Virgem Maria e dos santos, reproduzidos aonde? Em pinturas e em esculturas, vocês estão vendo aí. Volto a dizer, né? É muito interessante esse tipo de pintura. Ainda hoje chama-se muita atenção nesse tipo de pintura aí. O que que os bizantinos faziam? Eles herdaram a religião cristã que veio lá da Roma ocidental. E eles deram continuidade nesse processo aí. Então a mesma religião que era de Roma ocidental, a religião cristã católica, era a religião também do Império Bizantino ali. Perfeito, então? Muito bem, lembre-se que nós estamos falando ali de Idade Média, aquele período todo de Idade Média aí. Então, a Igreja Católica tinha uma força muito grande aí, tá bom? O que que acontece? Ora, os principais produtores de ícones eram os monges, que conseguiam grandes lucros com essa atividade. Só que esses monges, eles eram isentos de tributação e tinham uma grande influência dentro da sociedade bizantina. O que que o imperador fez? Começou a perceber que esses monges estavam influenciando demais a população. Então, visando enfraquecer, né, o poder desses monges, em 725 ele proibiu o uso das imagens e determinou a sua destruição. Devido a isso, os destruidores de imagens, que eram chamados de iconoclastas, destruíram várias pinturas e esculturas. Com isso começa um processo de briga interno dentro da própria igreja, né? Aqueles que defendem o uso da imagem, aqueles que defendem o não uso das imagens, e aí acaba acontecendo, não só por causa disso, tá? Vocês ainda vão estudar isso com mais calma, o famoso cisma do Oriente. O que foi o cisma do Oriente? A igreja, quando ela se reúne em concílios, né? O Papa chama vários cardeais que estão espalhados pelo mundo todo, né? Vários bispos espalhados pelo mundo todo, e fazem uma reunião. No concílio de Nicéia, em 325, a Igreja Católica acabou ficando dividida em Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa de Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Isso foi em 325 depois de Cristo. Entretanto, no ano de 1054, gravem bem esse ano, ocorre na cidade de Constantinopla o cisma do Oriente, que definitivamente separou as duas vertentes do catolicismo. Vale lembrar que a sede da Igreja Católica do Ocidente era em Roma, enquanto que a Igreja Católica do Oriente era em Constantinopla. Entenderam bem? Isso daí é importante, essa data aí, tá? 1054 acontece esse cisma aí e a Igreja Católica fica dividida. É interessante, os rituais são muito parecidos, mas tem, né, coisas que mudam e que são diferentes, tá certo? Igreja Católica do Ocidente, Igreja Católica do Oriente. Isso aí foi fundamental, né, também, tá? Também para que depois o próprio império aos poucos fosse se enfraquecendo aí, porque perdeu vamos dizer assim, o apoio daquilo que estava acontecendo no Ocidente também.
tá? E aí, várias outras coisas que foram acontecendo dentro do Império, que são assuntos das nossas próximas aulas aí, para finalmente terminar esse império tão gigante, tão majestoso e tão interessante para a nossa história. Perfeito, então? Até a próxima aula.